Vamos conversar agora com o professor Fernando Haddad, pesquisador da Embrapa Mandioca Cruz das Almas. Nós estamos tendo uma polêmica, aprovação, muitas discussões acerca das pesticidas. Agora mesmo o presidente na Rússia, justamente falando sobre essas coisas, é porque tanto a gente compra quanto vende. E a preocupação maior da população, professor, até que ponto esse avanço ele é benéfico à saúde da população? Um grande abraço, bem-vindo ao Levante a Voz da Rádio Sociedade News. Bom dia, né? Primeiramente, agradecer o convite para falar com vocês, falar com a sociedade brasileira através da rádio, com os ouvintes. Bom, a questão de pesticidas ou defensivos agrícolas sempre é polêmica, né? Mas a gente crê que pode ser medidas que venham a agilizar alguns processos de registro que no Brasil, com a lei antiga, poderia demorar até 7 anos a serem definidos, sabe? Então essa nova lei ela vem para agilizar um pouco esse processo, não que a parte de segurança seja retirada, entendeu? A segurança alimentar, a segurança dos alimentos no Brasil, ela é regulamentada pela Anvisa, você tem todos os processos de registro muito bem determinados no país, sabe? O que ocorre muitas vezes por exemplo, quando a gente pega um alimento que esteja contaminado, não muitas vezes é por causa do produto registrado, e sim pelo mau uso de produtos de defensivos agrícolas, certo? Então, quando você tem uma utilização correta, seguindo todas as normas de proteção, todas as medidas nos produtos tem a carência para você poder pôr à disposição da população aquele alimento, aí sim é um alimento seguro, sem problema nenhum. A gente é regulamentado, a gente é controlado por diversas agências governamentais que fazem essa fiscalização dos produtos, tanto em nível nacional quanto internacional. Um produto nosso, quando é exportado, segue normas ou da Europa ou de outro país que é exportado, bem rígidas, com níveis de segurança de resíduo desses defensivos agrícolas muito bem estabelecidos, entende? Então, quando você faz uso de um produto que foi construído ao longo do tempo, seguindo todas as normas, todas as determinações do uso desse defensivo, a gente não tem problema. Há uma preocupação muito grande, e aí vem até alguns ambientalistas, onde eles falam o seguinte, que hoje a gente está tendo uma incidência enorme, né, de cânceres, e muitos atribuem até esses alimentos com as questões dos agrotóxicos, ou dos defensivos agrícolas. Não tem nenhuma coincidência, isso realmente não causa, professor? Como eu falei, quando utilizado corretamente, não haveria problema nenhum na população, tá? A utilização correta dos defensivos faz com que a gente aumente em termos de produtividade, que o produto chegue mais barato ao nosso consumidor. Então, a utilização de defensivos, tanto químicos quanto biológicos, tá? A gente também tem leis hoje para insumos biológicos sendo modernizada para cada vez mais a gente ter substituição, por exemplo, de produtos químicos por biológicos. Antigamente, a gente não tinha produtos biológicos, por exemplo, disponíveis, então o produtor não tinha outra opção. Então, hoje há regulamentação também de insumos biológicos para incentivo cada vez mais da utilização de insumos biológicos, né, com comprovada eficiência e questões de toxicidade a humanos, né? Então, a gente tem todo esse aparato legal para cada vez mais ser uma agricultura sustentável, tá? Essa ligação com doenças, ela você não tem
questões científicas muito bem comprovadas quanto a isso. Hoje a nossa população está exposta a diversos fatores, não só a questão de defensivos, que antigamente a gente não estava. Até a longevidade nossa, em termos de perspectiva de vida, aumenta em muito também os riscos de, por exemplo, a gente ter uma doença degenerativa que antes não aparecia. Você ligar aí esses fatores diretamente aos defensivos é, no mínimo, irresponsável. A gente tem que ter dados mais concretos e, quando comprovado isso, retirar o produto do mercado. Então, tem todos esses fatores que, se comprovadamente for um risco à população, tem que ser retirado do mercado. A nova lei, ela modifica algumas questões de questão de registro, né? Porque você tinha, muitas vezes, um tempo muito grande, muito alto para uma empresa registrar um produto no país. O que isso implica muitas vezes? Nós estamos falando de pequeno produtor também, tá, gente? A gente não está falando só do agronegócio grande, grandioso. Não é isso. O pequeno produtor muitas vezes tem que proteger sua cultura de pragas e doenças que muitas vezes ele não tem produto registrado, entende? Ele tem que ter à disposição dele produtos com segurança, com registro com segurança, comprovadamente eficaz e que não cause dano à população, para que ele consiga produzir também. Bom, vou falar para um leigo agora. Quem já teve uma horta no fundo de casa sabe disso. Geralmente aqui em casa, por exemplo, eu não aplico produto, não por questão de saúde, mas mais por questão de tempo mesmo. Metade da minha produção vai embora por causa de doenças e pragas, tá? Mas como não é para uma renda minha, eu produzo aqui, tudo bem. Agora, se fosse para sustentação da minha família, eu não conseguiria produzir a contento. Sem os defensivos. Professor Fernando Haddad, agora, como o senhor disse, o cuidado e o solo brasileiro, lá no passado, Perovaz e Caminha diz que no Brasil, em se plantando, tudo dá. Outros discordam desta tese e dizem até que o solo brasileiro, ele é fraco. Afinal de contas, o Brasil se plantando tudo dá ou é realmente fraco o solo brasileiro? Precisa desses defensivos, desses adubos, algo desse tipo. O que usa-se, por exemplo, na região do recôncavo, pode ser usado em outra parte do país, esses mesmos pesticidas ou defensivos, como queiram classificar? Vamos lá. Você falou num modo muito complexo, né? O Brasil é cheio de biomas, né? Cheio de diferentes ambientes, né? Vou te dar um exemplo, tá? O cerrado brasileiro, antigamente, ele não era nem cultivável a contento, certo? Quando houve a expansão pro nosso cerrado, Mato Grosso do Sul, Goiás, nós tivemos sim que fazer correções no solo para que aquele solo se tornasse um solo produtivo e que a gente conseguisse fazer uma produção sustentável naquela região. Hoje, para você ter ideia, vamos pôr aí praticamente somente 30% do nosso território nacional utilizado com pecuária e agricultura. Nós somos um dos países mais sustentáveis em termos de área plantada. Por quê? Porque nossa produtividade por área é alta e ainda temos muito a crescer. Tem áreas que poderiam estar muito melhor utilizadas, utilizando essa questão de correção do solo, utilização de matéria orgânica. A gente fala muito em adubo químico, mas a matéria orgânica enriquecendo os solos é de fundamental importância para a agricultura. Então, o que eu estou dizendo com isso? A gente aumenta em produtividade por área, utilizando todos os aparatos tecnológicos comprovadamente seguros, para que a gente aumente a produtividade e não tenha que entrar em novas áreas, entende? Se você tem baixa produtividade, o que acontece? Você tem que crescer em área para produzir aquele mesmo tanto de alimento, concorda comigo? Só que
quando você faz correções, quando você utiliza matéria orgânica, quando você utiliza fertilizante, quando você utiliza um defensivo, você aumenta a sua produtividade por área e evita que tenha que expandir em área. Então, há muita crítica sobre o Brasil, sobre questões ambientais, mas o que a gente precisa criticar são invasões, são desmatamentos ilegais. Hoje, nosso produtor rural, ele tem que preservar parte da área dele. Ele preserva parte da área dele e ele está fazendo um trabalho ambiental e de segurança alimentar para o nosso país e também para o nosso PIB, que a agricultura tem uma grande parcela nesse ponto de desenvolvimento e geração de riqueza para o nosso país. Professor, muito obrigado, e agora é aguardar, e não há motivo para esta preocupação que tem que ter a conscientização. Nós temos que ter a conscientização, os órgãos têm que fiscalizar. Um problema muito sério que a gente tem nas nossas lavouras, muitas vezes é a falta de informação para o agricultor, de ter a informação de como utilizar aquele produto, mesmo para a sua própria segurança, né? Quem trabalha no campo já viu a aplicação de defensivos sem a proteção individual necessária, né? Então, todas essas informações têm que chegar o mais firme, o mais rápido, no pequeno, no médio agricultor. O grande agricultor acaba que ele é muito fiscalizado, inclusive pela segurança do trabalho, então geralmente ele respeita muito as normas de proteção individual. A gente precisa cada vez mais levar para nosso agricultor essa informação para sua própria proteção e para a proteção dos que consomem seus alimentos também, né? Tanto para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Muito obrigado, professor. Bom dia. Colocamos-nos à disposição. Bom dia e também estamos à disposição.